Excelente. Traz todo o trauma, todo o seu Você acha que sentimento. está compreensível? Eu acho que tá, com certeza, acredito que tá. Não é. Não, Você fica hipnotizado pelo aquele sentimento que tá guardado e ele que acaba te dominando, né? A sua mente. Você fica. Sim, ele é o patrocínio, você tem razão, mas ele patrocina imagem. Ele dá vida para a imagem. Certo. A hora que você vê aquela imagem, aí fica ressuscitando o sentimento o tempo todo. Uhum. Homens que foram para a guerra tem isso daí, né? Estresse pós-traumático, seria mais ou menos isso também, que eles enfrentam esse estresse pós-traumático? Então, isso, o estresse pós-traumático é um caso extremo desse tipo de situação, mas a nossa mente é desse jeito. Vou falar de mim. Tá. Eu fui uma criança, um jovem, adolescente muito desajeitado. Aliás, fui não, continuo sendo. Você me vê andando, nossa, esse doutor é meio, né, meio destrambelhado mesmo, coisa e tal. E, evidentemente, essa postura mais diferente levou a poucas pessoas a se agregarem a mim. Eu fui meio antissocial, não consegui criar amizade, e muito pior do que isso, é brincadeira, só vou. Como eu sou um cara bonito, a mulherada até chegava, mas na hora que viu que eu era desajeitadão, me largava. Ficou o trauma da rejeição. Aí ontem, foi no final de semana, né? Também teve algumas notícias ruins. Eu tive, não sei porquê, uma leva de pacientes que desmarcaram assim a título de nada. Não consegui entender. Menina, o sentimento de que chegou o fim da minha carreira e da aposentadoria foi total. Virou uma realidade. Na minha mente, na sua sim, mente. Eu fiquei deprê. Meu Deus. Já comecei a fazer conta. Verdade, não estou mentindo. Só comecei a fazer conta para ver se o dinheiro que eu juntei na minha vida dá para pagar a minha aposentadoria. Meu Deus. E demorou. Aí eu peguei e falei assim, Isaac, você entrou em deprê, o gatilho foi assim, eu percebi que foi assim. Também teve a morte de um irmão da minha secretária, que me deixou um pouco abalado, coisa e tal. Ela trabalha há 25 anos comigo e tudo mais. Eu falei, bom, estou deprimido. O que me resta? Foi hoje de manhã que eu cheguei a essa conclusão. O que me resta é aceitar que eu vou ter que viver a depressão por alguns dias. É isso que me resta. E aí vocês... Aí eu estou proibido de parar de ficar pensando no que vai acontecer no meu consultório. Então, toda vez que eu penso que vai acontecer no meu consultório, você só vai vir em pensamento ruim, né? Com certeza. Não, vamos ver, Deus que sabe, o futuro a Deus pertence, foda-se, deixa fuder. Todas as armas que eu conheço para se soltar do pensamento negativo, eu vou usando e tenho certeza que a coisa naturalmente vai melhorando. Então, a mente tem esse poder hipnótico quase que permanentemente. Se a gente não estiver atento, se a gente estiver dominado por forte emoção, a gente tem uma visão distorcida da realidade. Isso acontece, isso. Nossa, é muito real. E é uma situação, quando esse gatilho é disparado no meu caso, quando uma situação sai completamente do meu controle, eu falo, meu Deus, vai dar merda isso aqui. É um negócio tão forte que vem, que depois, quando eu me lembro, eu falo, meu Deus, que coisa ridícula. Parecia que o mundo estava acabando. Não faça isso. Não, porque eu falo, parecia que o mundo ia acabar naquele momento, que o teto do meu apartamento ia cair em cima da minha cabeça. Mas parece mesmo. Você tem que entender mas que é um faz exagero, parte... né? Mas não é escolha tua. Não é você que escolheu. Faz parte de um processo mental. É assim que a mente funciona. Fica te pregando peça. Tipo isso. Isso é uma maneira simplista de ver a coisa. Na verdade, o que ela pega e faz é projetar as emoções de acordo com o que você interpretou. E aí vem essas coisas horrorosas. Nossa, é horrível, é horrível. E depois dessa sensação que mistura receio, medo, o estresse, vem a tristeza, né? Dá essa sensação, colocado, né? Intuitivamente você fala direitinho as coisas. Por quê? Porque esse desespero que dá, ele consome energia. Ah, é por isso? E aí a depressão é a falta do... Como que o doutor fala? Da energia psíquica. Da energia psíquica. Já consumiu tudo, foi tudo embora. Olha... Por isso que toda vez que eu tenho esses estresses... Quando eu pego o avião, por exemplo, eu tenho um estresse muito grande. E que vem também depois, inevitavelmente, também faz parte do processo, é a culpa. A culpa pelo sentimento? Pelo comportamento. Você viu como você estava falando agora? Ai, que exagero! Vai cair na minha cabeça! Que coisa mal...
Isso é culpa, isso é crítica. Ah, Você quer melhorar de Quero, verdade? quero. Não pode criticar. Se autocriticar? Não pode. Mas como que a gente melhora, então? Ué, entendendo o que aconteceu, entendendo por que você agiu da maneira que você agiu, entendendo todos os sentimentos que você teve dentro da situação, acolhendo todo esse jeito, pronto, acabou a crítica. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar para melhorar. Você não precisa entrar em contato com o sentimento, com o conceito da culpa ou da cobrança para melhorar. Basta você ter foco, basta você ter consciência, basta você conseguir enxergar além da tua mente, além do teu pensamento. Isso é importantíssimo, não é? Para você enxergar a realidade e você vai ficar livre de todos esses pesadelos, porque você sabe, né? A grande verdade da vida é que o mundo está cagando e andando para a gente. E todas essas histórias que estão falando aí é invenção da tua mente. Com certeza. Amplia, né? E você não escolheu ter isso, e você não tem culpa disso, e você não tinha, naquela hora, com os instrumentos que você tem, você não tinha a possibilidade de sair daquilo. É muito importante que você entenda isso daí. Uhum. Por isso que é importante fazer o curso, porque aí você vai poder fazer essa leitura e vai ter possibilidade, não de evitar, não tem como evitar a atividade mental. A única possibilidade de evitar a atividade mental é o método francês. Você conhece? Não. É a guilhotina, corta a cabeça, porque não tem jeito. Como é que você vai parar de pensar? Não tem. Não tem como. Não tem como você fugir. Então, a única maneira é você aprender a sair. Você tem que entender e ter instrumentos de como você sai do domínio mental. E a maneira de sair do domínio mental é ampliar a sua capacidade de consciência. Enxergar as coisas como elas são, inclusive você mesmo, sem querer, sem se permitir dominar pelo desejo de que elas fossem diferentes. Excelente. Vou colocar tudo isso em prática. Uau. Fica como aula, né? Também para todo mundo, porque eu acho que muita gente deve passar por isso também, né, doutor? Com certeza. Todo mundo. Em uma dada eu que trabalho com isso há 43 anos, muitas vezes, não caí na armadilha, não estava ontem preparando a minha aposentadoria. Ai, é difícil, viu, doutor? A nossa mente nos domina de um jeito. Agora eu queria falar sobre narcisismo, porque essa é uma questão que também virou moda, né? Diagnosticar as pessoas como narcisistas, e a pessoa nunca faz o diagnóstico de si própria de narcisismo. Eles tá? não conseguem enxergar. Você acha que eles não conseguem, eles não conseguem ter a menor... Nem se a pessoa falar, você é narcisista. Ela não aceita. Eu tenho um menino, ele é interessante. Ele é muito delicado, ele é muito gentil, ele é muito bonito, mas ele não admite que nenhum solteiro. Aliás, se vocês quiserem um direct que eu passo o contato dele, ele não admite que a mulherada não ame ele. Nossa. Não admite. De tanto que ele se acha o máximo. Ele sempre parte do princípio, que a beleza dele, que a simpatia dele, que a dedicação dele deveria obrigar a pessoa a ficar absolutamente, total e completamente à disposição dele. Quando eu falei isso para ele, falei, mas querido, isso é característica de narcisismo. Menina, ele caiu para trás, ele não queria acreditar, ele achou que isso era o normal. Assim, como? E o narcisista é isso mesmo, por motivos de distorção mental, ele se tem na mais alta conta. Ele se acha, pelo menos superficialmente, o máximo. Ele acha que não tem nada mais maravilhoso do que a imagem dele. E não é só a imagem física, é a personalidade também, a imagem que a personalidade dele traça. Então ele acha que o mundo tem que viver em função dessa imagem dele, tem que dar para ele tudo o que ele quer, tudo. O narcisismo é o segundo passo, né? Egocêntrico, aí vai para o narcisista, depois vai para o sociopata, depois vai para o psicopata. Se o mundo não está dando para ele aquilo que ele quer, ele é dominado por um sentimento muito intenso de crueldade.
Crueldade. Ele fica ruim. Ele fica ruim. Porque na cabeça dele, a pessoa que não dá o devido retorno para ele está sacaneando. Está promovendo um prejuízo. É inadmissível. Eles são, quando é exagerado, quando vai lá para a psicopatia, eles são perfeitamente capazes de eliminar a pessoa que não dá esse reconhecimento para ele. Mas matar a pessoa? Sim. Um narcisista? Sim. Não, já fui lá no ponto máximo. Psicopata, né? Mas é o mesmo tronco, é o mesmo galho da árvore, é o mesmo movimento psíquico. Sim. O narcisista talvez não te mate, mas ele vai te desprezar. Ele vai judiar de você. Ele vai arrumar um jeito de fazer você sofrer, como um castigo, como uma punição pelo fato. Porque o único destino que você pode ter do lado do narcisista é dar um reflexo maravilhoso do que ele é. Não tem outra possibilidade na cabeça dele. E ele nunca está satisfeito também, né? Também tem isso. Eu estava lendo, como eu achei que a gente ia falar alguma coisa sobre psicopatia, eu dei uma revigorada nos meus conhecimentos. Agora tem o ChatGPT, é super fácil. Uma né? maravilha. Né? Você já resgata um monte de coisa que estava adormecido. Você sabe que eu acho que o psicopata, ele tem, e o narcisista num grau menor, ele tem um certo transtorno de déficit de atenção em relação a sentimento. Ele não conecta sentimento. Ele não tem empatia, ele trabalha só com imagem. Mas o narcisista também não teria sentimento? Tem menos. Do que o normal. Ele é muito mais voltado para si mesmo. Só o sentimento dele. Ele olha você, ele não consegue introjetar, ele não consegue empatizar com o sentimento que você está tendo. Então você, sei lá, ele foi estúpido com você, você está chorando. Ele não consegue entender emocionalmente que ele foi agressivo, que ele fez mal. Ele tem essa incapacidade. Então é óbvio que ele vai passar por cima de você, é óbvio que ele vai judiar de você por conta de toda uma organização mental distorcida que ele tem. Entendi. E o sociopata, onde que ele entra aqui? No mesmo time. É no mesmo time? Então, assim, o psicopata tem um grau de crueldade maior e uma dificuldade total e completa de contato com o sentimento, a não ser os sentimentos destrutivos, sentimentos agressivos, é o único que ele consegue ter uma coisa. O sociopata é aquele cara meio pervertido do meio ambiente, oportunista. Os políticos, né, são bons exemplos de sociopatas, Sim. Não todos, apenas a maioria, evidentemente, ainda mais ligados à imagem e tudo mais. Você tem o narcisista, tem o egocêntrico. Essa é a escadinha que eu mesmo elaborei para entender esse povo. Só tem um jeito de lidar com o psicopata. Como? Se afastando dele. E narcisista também? Se você está querendo ter um romance, um relacionamento real, de verdade, é melhor. E para pessoas, por exemplo, identifica que a mãe é narcisista, também se afasta? Porque se afastar dos pais é difícil. Como? Não tem como. Até tem, se a pessoa quiser, tem, mas seria o certo? À medida que o ser humano é capaz de identificar que a mãe é narcisista, o melhor caminho é o afastamento. Já ficou, né, já é adolescente, já é adulto. Enquanto está dependente, não tem nada para fazer para se afastar. Mas não adianta. O meu pai era um homem muito vaidoso. Seu pai. A vaidade é o início do narcisismo, né? Você vai conversando coisa e tal. Eu demorei muitos anos para entender isso. Muitos anos de verdade. Quando eu entendi que o melhor caminho para mim, o que seria menos agressivo, que eu sofreria mesmo, era me afastando. Entendi. Dito e feito, me afastei.